Olá, aqui é a Sônia Corina Rez. Eu gostaria de agradecer o convite da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, da sua Diretoria Geral de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador, a Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes Químicos e Físicos e ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, para falar um pouco sobre essa questão dos agrotóxicos no Brasil, em que eu vou apresentar alguns cenários de uma tragédia. E se eu vou falar de agrotóxicos, eu vou começar falando de morte, né? Do que os homens brasileiros morrem. Aqui a gente vê uma série histórica em que aparecem em destaque as doenças infecciosas em 2020 e 2021 por causa da pandemia de Covid, né? Mas, historicamente, a principal causa de óbito de homens no Brasil é doenças do aparelho circulatório e neoplasias e causas externas, em segundo lugar, quase empatadas, né? Outras são doenças endócrinas, principalmente diabetes, doenças do aparelho respiratório e outras causas indefinidas. Também para as mulheres, 2020 e 2021, as doenças infecciosas aparecem em destaque por causa da Covid, né? Em primeiro lugar, sempre historicamente, são doenças do aparelho circulatório, e em segundo lugar, neoplasias. Terceiro lugar, doenças do aparelho respiratório, depois doenças endócrinas, causas mal definidas e causas externas. Para as mulheres, as causas externas não são tão relevantes quanto para o sexo masculino. Aqui nós temos um número de óbitos por suicídio de 2012 a 2021. Eles aumentaram continuamente, né? 2012 foram 10.321 óbitos, e em 2021, 15.499, sendo que a maioria, em torno de 80% das vítimas de suicídio são do sexo masculino. Isso se manteve ao longo do tempo. Aqui eu trouxe os números dos óbitos por neoplasias no Brasil. Vejam que em 2012 foram 191.577 óbitos, e esse número aumentou para 235.805 em 2021, sendo os homens a maioria das vítimas das neoplasias, né? Também é um número elevado, mais de 200.000 pessoas morrem no Brasil por ano, vítimas de neoplasias e cânceres. Aqui eu trouxe uma informação que eu considero bastante esclarecedora, bastante reveladora. Faz parte de um capítulo de um livro publicado pelo grupo da UFMT, que daqui a pouquinho eu vou mostrar, de nossa autoria, que nós fizemos um levantamento da mortalidade por neoplasia, sexo masculino e feminino, suicídio masculino e feminino e a incidência de anomalias congênitas no Brasil inteiro. Todas as micro-regiões do Brasil, por 100.000 habitantes e por 1.000 nascidos vivos, no caso de anomalias congênitas. E daí nós classificamos as micro-regiões de acordo com o padrão nacional, ou seja, os que ultrapassavam o padrão nacional nesses índices de mortalidade ou anomalias congênitas, né? E aí aconteceu o seguinte, nós encontramos micro-regiões que tiveram índices acima do país em todos os indicadores, ou seja, mortalidade por neoplasia, sexo masculino e feminino, mortalidade por suicídio, sexo masculino e feminino, e anomalias congênitas por 1.000 nascidos vivos. E aqui eu trouxe para vocês o mapa dessas micro-regiões. Vejam que interessante que eles formam contínuos geográficos, não são regiões isoladas, são contínuos geográficos. E aqui do ladinho eu trouxe onde elas estão, né? No Rio Grande do Norte foi só uma micro-região dentre 19 do total do estado. Em Minas Gerais foram 6 de 66 micro-regiões do estado. E em São Paulo, 20 das 63 micro-regiões. No Paraná, 8 das 39 micro-regiões. Em Santa Catarina, 11 das 20 micro-regiões. E o Rio Grande do Sul, muito expressivo, 19 das 35 micro-regiões. E é interessante notar que a maioria dessas micro-regiões não está nas grandes cidades, não está nas capitais, está no interior. Isso dá um indicativo para a gente de que realmente a utilização de agrotóxicos e que realmente a poluição ambiental causada pelos agrotóxicos pode ser um fator relevante de risco nessas situações que a gente encontrou. Isso merece uma investigação, porque são áreas muito grandes, são áreas populosas, e são áreas em que as pessoas estão próximas das plantações. Então, seria necessário realmente fazer estudos ambientais para detectar
possíveis fatores de risco presentes no ambiente, né? Eu sugeriria até que esses estudos começassem pelas águas de abastecimento, porque realmente existe uma indicação de que ali há riscos presentes no ambiente que desencadearam essas doenças e esses óbitos em consequência. E alguém pode estar se perguntando, mas o que o suicídio tem a ver com agrotóxico? O que o câncer tem a ver com agrotóxico? Tem muito a ver, porque a exposição a determinadas substâncias resulta, assim, em depressão, e o desfecho final da depressão é o suicídio, né? E também em alterações celulares que resultam nos tumores e no câncer. Então, esse livro, Ensaios sobre Poluição e Doenças no Brasil, está disponível na internet gratuitamente, ou então a pessoa pode comprar pela editora. Tem muitos dados com referências bibliográficas explicando isso ali, as conexões entre a poluição e as doenças que as pessoas estão. A gente viu que isso está aumentando, né? Tanto a depressão, tanto o suicídio, quanto o câncer. Desde 2008, o Brasil está lá na disputa pelo primeiro lugar no uso de agrotóxicos no mundo, né? Em torno de 20% dos agrotóxicos comercializados no mundo são comercializados no Brasil. E as quantidades realmente são muito grandes. Em 2013, foram comercializados no Brasil 495.764,55 toneladas. Isso de acordo com os dados oficiais disponibilizados pelo IBAMA, né? Enquanto que em 2021, vejam, foi 719.507,44 toneladas. Só para ter uma ideia, em 2021, isso correspondeu a 13,4 quilos de agrotóxicos por habitante do país. Se alguém quiser a minha parte, eu estou doando, tá? E quando a gente vê, um dado importante também que eu considero, é que entre 2013 e 2021, aumentou em 45,1% a quantidade de agrotóxicos comercializados no país. Enquanto que as culturas, ou seja, as áreas cultivadas com cultivos temporários, mais cultivos permanentes, mais silvicultura, aumentaram só 19,1%. De 2013 até 2021, foi de 80.731.669 hectares a 96.159.071 hectares em 2021. Ou seja, aumentou em 45% a quantidade de veneno usado e aumentou em 19% a área cultivada, ou seja, a quantidade de veneno aumentou 2,4 vezes mais do que a área cultivada. Nessa tabela nós temos as quantidades comercializadas em 2021 de 32 agrotóxicos, os principais. Glifosato em primeiro lugar com 219.581 toneladas. 2,4-D, 62.165,7 toneladas. E veja agora os que são banidos na União Europeia já. O mancozeb, clorotoluanil, atrazina e acefato. Gente, mais de 50.340 toneladas de mancozeb, 38.320 toneladas de clorotoluanil, 37.298,6 toneladas de atrazina e 35.856 toneladas de acefato. Vejam que essas moléculas já estão proibidas há muito tempo na União Europeia. E aí, nessa lista de 32, mais ou menos 40% dos ingredientes ativos que o Brasil comercializou em mais de 3.000 toneladas em 2021, mais de 40%, em torno de 40% são banidos na União Europeia há muito tempo. Isso é muito lamentável, porque são quantidades grandes de substâncias comprovadamente tóxicas e que são despejadas no Brasil anualmente. Isso aqui é a unidade de um ano, imagina a quantidade de agrotóxico, milhares de toneladas de substâncias perigosas sendo lançadas no nosso país em um ano. São os efeitos comprovados na saúde humana, que essas substâncias são lançadas em milhares de toneladas no Brasil. Está descrito na literatura. O glifosato, perigosíssimo, é o agrotóxico mais vendido no Brasil e no mundo. Comprovadamente causa linfoma não Hodgkin, infertilidade, autismo, problemas renais, danos às células embrionárias da placenta, morte prematura programada e necrose de células placentárias umbilicais e embrionárias, desregulador endócrino,
em células hepáticas, proliferação de células de câncer de mama, danos às células hepáticas e neurotóxico. Vejam que esse é o mais vendido no mundo. Mais de 200 mil toneladas lançadas no Brasil em 2021. E olha tudo que esse veneno faz. É uma coisa muito triste isso. 2,4-D, o segundo mais vendido no Brasil. Câncer de estômago, linfoma não-Hodgkin, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e infertilidade. Mancozeb, proibido na União Europeia, 2021, causa câncer de tireoide, entre outros problemas. Clorotalonil, proibido em 2009 na União Europeia, desregulação endócrina. Gente, desregulação endócrina é uma propriedade que as substâncias têm de causar problemas em diversos órgãos do organismo, principalmente em organismos mais jovens. Desregulação endócrina atrapalha o desenvolvimento sexual de crianças, causa uma série, obesidade, câncer de mama, câncer de próstata, até depressão, uma série de problemas de saúde associados à desregulação do sistema endócrino. Atrazina é uma praga, gente. Foi proibida em 2004 na Europa, mas continua aparecendo nas águas de lá. Ela permanece nas águas subterrâneas e no Brasil também. Tudo que é análise de água encontra atrazina. É muito vendida, é muito utilizada e ela é muito perigosa. Câncer de estômago, linfoma não-Hodgkin, câncer de próstata, câncer de tireoide, câncer de ovário, mal de Parkinson, asma, respiração com ruído, infertilidade, baixa qualidade de sêmen, malformações congênitas, teratogênese, danos às células hepáticas, tudo isso está descrito na literatura científica. O acefato, uma praga também, desde 2003 proibido na União Europeia e muito utilizado no Brasil, mais de 30 mil toneladas naquele ano, 2021, citotóxico, genotóxico, sobre espermatozoides humanos, diabetes tipo 2, hiperglicemia, disfunção do metabolismo de lipídios, danos ao DNA e câncer. Vejam que nós continuamos permitindo o uso disso. Eu estou destacando aqui o glufosinato de amônico, que é genotóxico, hepatotóxico e desregulador endócrino. É uma substância perigosíssima, já proibida na União Europeia em 2003, depois vou falar um pouco sobre ele. Mas aí o importante é saber que existe uma lei no Brasil, a Lei 7.802, de 1989, que no artigo 3º diz o seguinte, no inciso 6º, parágrafo 6º, fica proibido o registro de agrotóxicos e seus componentes e afins. Para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública. B. Para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil. C. Que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas de acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica. D. Que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica. E E. Que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório com animais tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos atualizados. E F. Cujas características causem danos ao meio ambiente. Ou seja, essas substâncias que já estão banidas na União Europeia, ou que não estão banidas lá, mas que são usadas aqui no Brasil, essas substâncias não poderiam estar sendo usadas se a gente for seguir a lei de 1989, que vale, está valendo no Brasil. É uma afronta ao sistema jurídico brasileiro a permissão do uso dessas substâncias que claramente contradizem o texto da Lei 7.802 de 89. Aqui nós temos dados do portal da Anvisa com as monografias de agrotóxicos autorizados, em que lá constavam, em 20 de junho de 2023, 494 ingredientes ativos com uso permitido no país, sendo 124 deles ingredientes ativos naturais ou derivados, que são feromônios sintéticos, 36, cairomônios, 3, e produtos biológicos e produtos naturais, 85. E 370 agrotóxicos químicos, sendo que desses 208, ou seja, 56,2% dos agrotóxicos químicos eram banidos ou sem uso autorizado na União Europeia. E desses 208, 181, ou seja, 87% desses banidos na União Europeia, ainda já tinham uso autorizado no Brasil desde antes de 2003.
ou seja, são moléculas velhas, é lixo, é lixo. É lixo que o Brasil permite o uso desde 2003, ou antes de 2003, e que a gente não se livra dessas porcarias que a União Europeia já se livrou há muito tempo. No sistema Agrofit, que é um outro sistema do Ministério da Agricultura, constam lá no total 3.235 produtos. Lá tem os produtos. E desses 3.235 produtos, 1.559, ou seja, 48,2%, contém ingredientes ativos banidos ou sem uso autorizado ou sem registro na União Europeia. Então, quem procura acha. Num país que se usa tanto veneno, quem procura veneno acha, né? O Ministério Público do Estado de Santa Catarina conseguiu verba para analisar, para avaliar a qualidade da água, e então contratou por licitação pública um laboratório para fazer as análises, né? Então foram analisados a água de abastecimento, tá, gente? Abastecimento de cidades, tá? De 175 dos 295 municípios de Santa Catarina foram avaliados, quanto à presença de 204 ingredientes ativos. A resolução a portaria do Ministério da Saúde exige que as empresas de saneamento avaliem a presença de agrotóxicos na água a cada 6 meses, 40 ingredientes ativos. O Ministério Público conseguiu avaliar 204. Esse trabalho de janeiro de 2018 a dezembro de 2019 revelou que havia resíduos de agrotóxicos na água de 60 municípios. Gente, 60 municípios tinham água, veneno na água, tá? Desses 60 municípios que tinham veneno na água, 50 deles não poderiam usar água se estivessem na União Europeia. Já vou explicar por quê. Aqui eu trouxe alguns dados, um recorte dos dados que estão na portaria do Ministério da Saúde, número 888, de 2021, que estabeleceu o padrão de potabilidade para água e águas de abastecimento. Aqui eu coloquei um destaque para as substâncias químicas, né? Aqui temos alguns agrotóxicos, 2,4-D, a cloro, a metrina, a atrazina, fipronil, flutirafol, glifosato, mas o derivado dele, o AMPA, hidroxiatrazina. Vejam que para cada substância tem um valor específico. Esses valores eles são calculados a partir de parâmetros experimentais com animais, o quanto que não teria efeito na saúde a partir de parâmetros da literatura. O que chama bastante atenção aqui é o glifosato. O glifosato no Brasil é autorizado 500 microgramas por litro, 500 microgramas por litro na água de abastecimento. A gente já vai ver que na União Europeia é 0,1. O Brasil é permitido 5.000 vezes a mais. Então, aqui nessa tabela, a gente vê que cada substância tem um valor diferente com base em parâmetros da literatura, que é diferente do que a gente vai ver para a União Europeia. Então, a gente tem nessa tabela os resultados de algumas das análises das águas, né? E a gente vê que aqui a gente tem concentrações acima do que seria permitido na União Europeia, porque na União Europeia cada ingrediente não pode ultrapassar 0,1 microgramas por litro, e quando tem mais de um, não pode ter, a soma deles não pode ter mais que 0,5 microgramas por litro. Nessa tabela aqui, somente a cidade de Armazém ficou abaixo de 0,1 microgramas por litro. E é triste ver, gente, que Arvoredo e Armazém têm um manancial subterrâneo com venenos perigosos ali, né? Por que é o manancial subterrâneo é mais preocupante a contaminação do que o manancial superficial? Porque o subterrâneo não tem mecanismos de depuração. O manancial superficial tem o sol, tem o ar, tem o movimento das águas, então vai purificando aos poucos. E o subterrâneo não tem, então aquela poluição é considerada permanente. Vejam aí Balneário Camboriú com tantos poluentes na água, né? É muito triste isso, gente. 60 municípios dos que foram avaliados, 60 tinham veneno na água. E o veneno na água é uma contaminação que é muito preocupante porque todo mundo precisa de água, todo mundo precisa beber no mínimo 2 litros de água por dia, e é todo dia. Então é uma contaminação que chega no corpo das pessoas diariamente, continuamente.
Por isso que é tão preocupante a contaminação das águas de abastecimento. Eu trouxe aqui alguns livros em que aparecem situações em que demonstram que o Brasil está vivendo uma guerra química no campo, em que pessoas são diariamente bombardeadas, são diariamente lavadas com veneno aplicados por via aérea, com drones ou com aviões. Então, eu sugeriria que vocês lessem, que ouvissem essas situações muito terríveis que estão acontecendo no nosso país. Aqui também mais livros demonstrando essa situação e os livros da doutora Larissa Bombardi, que são muito esclarecedores sobre essa tragédia em curso no Brasil relativa ao uso de agrotóxicos. Eu não posso deixar de ressaltar um dado que eu considero muito relevante. No Brasil, 79% dos agrotóxicos são aplicados em 4 culturas apenas. 52% nas plantações de soja, 10% em plantações de milho, 10% em plantação de cana e 7% em plantações de algodão. Isso foi revelado lá no livro, no Atlas da doutora Larissa Bombardi, publicado em 2017. E um outro dado importantíssimo que a doutora Sônia Felipe revelou no livro Carnelatria é que 93% da soja e 80% do milho são direcionados para a alimentação de animais, não é para alimentação de pessoas. Então, a gente tem aí quase 80% dos agrotóxicos usados no Brasil não são usados em plantações direcionadas para a alimentação de humanos. São commodities agrícolas e são alimentação para animais no país ou no exterior. Eu também achei importante mostrar que, dentre os produtos exportados para o Brasil em 2022, em primeiro lugar está a soja, ou seja, nós temos 52% do veneno usado no Brasil usado na soja e é o principal produto de exportação do Brasil. 14% do lucro das exportações brasileiras são da soja. O outro, no quinto, depois vem óleos de petróleo, depois vem minério de ferro e lá em quinto lugar o milho. Sexto lugar, carne bovina. Sétimo lugar, açúcares. Oitavo lugar, farelos de soja e outros derivados. E em 10º lugar, carnes de aves e suas miudezas comestíveis. Ou seja, nós temos aqui na pauta de exportação do Brasil, entre os 10 produtos mais exportados pelo país em 2022, nós temos a soja, milho e carnes e açúcares, né? E aqui a gente vê nesse gráfico aqui abaixo a evolução da área plantada em hectares. A soja lá em 2021 alcançou quase 40 milhões de hectares plantados. Vejam, soja, milho e cana, né? As áreas plantadas com soja, milho e cana, ultrapassando cada um 10 milhões de hectares. Ao passo que os alimentos principais da população, né? O brasileiro, feijão, trigo e arroz, em áreas muito menores e nos relatórios da Conab a gente tem importado, sim, tem importado esses alimentos há muitos anos. O trigo, a importação está diminuindo, a produção interna está aumentando, mas mesmo assim ainda é importado. Ou seja, nós exportamos alimentos para sustentar animais em outros países e o consumo humano dentro do Brasil, a gente vive numa insegurança alimentar muito grande, tendo que importar alimentos. Diante do que foi exposto, então, eu teria sugestões, né? Que o Brasil adotasse políticas semelhantes da União Europeia e banindo os banidos, até para facilitar, né, esse acordo do Mercosul que o Brasil está tentando alinhavar com a União Europeia. E também revisão dos limites para a presença de agrotóxicos em águas de abastecimento em alimentos, e principalmente estabelecendo limites para a soma dos ingredientes ativos presentes. Como nós vimos, no Brasil não tem limite para a soma, isso é muito sério. Proibição da pulverização aérea, evitando essa guerra química em curso no Brasil, a deriva de agrotóxicos, seja intencional ou não, né? Cobrança de impostos sobre agrotóxicos e sobre exportação de commodities agrícolas, soja, milho e algodão, que é óbvio, mas não está implantado. Programa de incentivo à produção de alimentos orgânicos para humanos, né? Que a gente viu que grande parte todo esse desastre ambiental das commodities não é para alimentação humana, é para alimentação animal. Estabelecer políticas sérias de proteção aos mananciais de abastecimento público de água para protegê-los da contaminação por agrotóxicos.
E estimula a mudança na dieta para a diminuição do consumo de alimentos de origem animal. Isso a ONU já propôs em 2015, que isso é uma das maneiras de diminuir drasticamente a emissão de gases de efeito de estufa de fonte antropogênica. Muito obrigada.